Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos fazer uma análise da situação política do país e os reflexos da atual conjuntura aqui no cenário local. Para isso, os nossos convidados são os seguintes: Benedito Tadeu César, que é cientista político. Nós vamos conversar também com Antônio Augusto Maier dos Santos, que é especialista em direito eleitoral, a vereadora Sofia Cavedon e o vereador Ayrton Ferronato. Aos nossos participantes, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença, você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo aqui com o nosso cientista político, Benedito Tadeu César. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Fazer uma análise para abrir aqui o nosso debate, né, desse momento, começando por alguns fatos aí do final de semana também. Nós tivemos mobilização pró-impeachment aí nas ruas, com um movimento menor do que foi registrado anteriormente. Que avaliação se pode fazer desse cenário? É o movimento perdendo força? É um alento aí para o Planalto? Enfim, vamos começando por aí, vereador. Olha, me parece que a gente vive um momento bastante preocupante, né, da conjuntura nacional, e é óbvio que isso se reflete no plano municipal. Eu acho que a maior marca que a gente tem é de desalento, né? A população parece que perdeu as esperanças, quer dizer, ela não confia, né, nos rumos que estão sendo dados para o país. Eu acho que também não confia muito nos rumos que estão sendo dados para o município e nem para o Estado. A classe política, de maneira geral, né, quer dizer, está passando por um momento de muito baixa credibilidade. Isso tem a ver com a conjuntura econômica nacional, mas tem a ver também com um trabalho sistemático de corroimento, né, das próprias instituições. Quer dizer, há um trabalho sistemático da imprensa, da grande imprensa, de grandes setores da grande imprensa, que criaram um monstro, né, que basta você falar em política, as pessoas desacreditam, né? E com isso você politiza todas as relações. Quer dizer, tudo passa a ser político e tudo passa a ser culpa da política. Tá? E ninguém acredita em nada. Quer dizer, nós estamos num momento de grande carência de lideranças e de perspectivas, né? Eu acho que é por aí que a gente pode entender a baixa avaliação da Presidente da República, do governador do Estado, do prefeito, né, Fortunati, e também a própria desaceleração do apoio da população ao processo de impeachment. Né? Quer dizer, um impeachment que nasce contaminado, né, com a sua própria aceitação. Né? Quer dizer, o impeachment é um processo, sim, o Antônio Augusto depois vai poder aprofundar isso, é um processo político, né? Mas para que ele possa ser admitido, ele passa antes por uma análise jurídica. Né? E até onde eu consigo perceber, e grandes juristas me acompanham nisso, apesar de eu não ser jurista, não há base jurídica para a aceitação do pedido de impeachment. Né? Quer dizer, você dizer que há uma pedalada fiscal, né, primeiro, precisaria que o Tribunal de Contas da União reformulasse as suas decisões. Quer dizer, ele sempre aprovou todas as contas, né, com procedimentos idênticos aos que a atual presidente está adotando. Dizer que ela está fazendo isso ao longo desse ano, bom, o ano fiscal não se encerrou, né, então essa acusação não cabe. Né? E mais grave do que isso, quer dizer, no próprio dia em que foi admitido o processo de impeachment, o Congresso aprovou a autorização para que ela faça as chamadas pedaladas fiscais. Né? Então, nós estamos numa situação assim, meio surreal. Né? A população cansou do impeachment, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem a Casa do Povo, né, no plano federal, dirigida por um presidente que não tem nenhuma credibilidade pública. Né? Quer dizer, levantando questionamento de uma presidente que, gostemos ou não, foi eleita. Né? E mesmo que o instituto do impeachment seja constitucional, quer dizer, ele pressupõe algumas condicionalidades que não estão presentes. Okay. Né? Quer dizer, a gente não pode tirar um governante só porque a gente não gosta dele. Né? Se fosse assim,
não teria atualmente nenhum governante que se manteria no cargo. Perfeito. Antônio Augusto Maia dos Santos, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, o Porto Alegre em Debate. O senhor tem essa mesma visão aí que colocou aqui o nosso cientista político, o senhor Benedito Tadeu César, fazendo dessa questão jurídica, né, no processo de impeachment? Em primeiro lugar, manifestar uma satisfação em retornar aqui na TV Câmara, né? Eu sempre que tenho o convite gosto de vir aqui, sobretudo porque os debates aqui são muito francos, muito plausíveis, né? Então, manifestar a minha satisfação. Em segundo lugar, eu concordo com o professor Benedito com relação a essa questão da população, desse cansaço, dessa desilusão, essa espécie de fadiga com as instituições, de atribuir baixos índices de credibilidade. Isso é fruto de, na verdade, um conjunto de sucessões, de desilusões, de frustrações, de golpes que a população tem levado nas últimas décadas, para ser preciso, né? Embustes administrativos, um cenário assim que vai comprometendo uma geração, Benedito, vai cansando. Então as pessoas, na verdade, externam isso com esse silêncio, com essa, digamos, indiferença, muitas vezes, né? Isso é fruto também de um país democrático que propicia esse tipo de reação, que países não democráticos, muitas vezes, não propiciam esse tipo de indiferença, de indignação, né? Mascaram relações, fraudam até mesmo as questões atreladas às revelações do comportamento da sociedade, da população, mas o Brasil é um país democrático, sobretudo eleitoralmente, né? Eleitoralmente o país é democrático. Quanto ao impeachment, o que se tem disponível, né, de leitura e de reflexão é um punhado de pareceres a um lado e um punhado de pareceres a outro, referindo questões, ora manifestando pelo cabimento do impeachment, ora rejeitando-o, né? Eu confesso que li todos eles, todos, né? E eu me convenci que há elementos suficientes, porque um dos pressupostos básicos da Lei 1079, que é uma lei da década de 50 e que está em vigor no Brasil, né? As tradições jurídicas mundo afora são multisseculares, os países mantêm ordenamentos jurídicos com 150, 200, 300, 600 anos, né? Aqui no Brasil, a legislação federal, boa parte dela já foi estudada pelo Supremo Tribunal Federal e ele já declarou que boa parte destas leis, inclusive leis do início do século passado, estão em vigor e foram reiteradas pelo Supremo como válidas. Eu penso que há elementos suficientes para se discutir o impeachment. O pressuposto formal do impeachment, a sua motivação jurídica, eu penso que ela está configurada e ela tem elementos suficientes para ser discutida. O Supremo Tribunal Federal, entre os períodos de tensão que levaram à formalização de pedidos de impeachment no país, e sobretudo naquele que culminou no afastamento do ex-presidente Fernando Collor, hoje senador da República, apenas comprovando, como dizia Luís XVI, que o povo gosta de espetáculo, né? Senador da República, reeleito, debruçou-se em torno de vários quesitos do impeachment, a sua instrumentalização, a sua aplicabilidade, dissecou inúmeros institutos atrelados ao impeachment, portanto resta muito pouco para ser discutido. A questão do TCU, eu concordo também com o Benedito, que em alguns momentos o TCU não admitiu, em outros momentos admitiu. Só que isso me parece também que é próprio de um sistema que tem uma composição e uma rotatividade de tribunais. Assim como o Supremo, em inúmeras questões, se debruçou sobre institutos do impeachment, pode vir a se debruçar novamente em função justamente do quê? Das composições plenárias dos tribunais, vereador Ayrton. Então isso leva inúmeras vezes os tribunais a rever posições. Agora eu penso que no cenário delineado de forma formal, há elementos para discussão do impeachment. A questão de mérito, é preciso levar em conta o seguinte: o impeachment é um processo de natureza política, que tem desdobramentos e reflexos de natureza jurídica, porque ele tem parâmetros constitucionais e infralegais. Portanto, ele tem uma sequência de desdobramento político e de desdobramento jurídico. Entretanto, a decisão última é política. Ok. E é uma semana decisiva também, né? Já que o STF também define sobre o rito, né, do processo, né? Salvo se não houver pedido de vista, né? Exato, que pode exato. demandar, aguarde-se nisso, né? Perfeitamente.
Vereador Sofia, seja também muito bem-vinda aqui ao Porto Alegre em Debate. Comecei aqui com o Benedito Tadeu César, trazendo um fato do final de semana. Também trago para a senhora também um fato do final de semana em que a presidente Dilma falou que o PSDB estaria na base desse processo de impeachment. Como é que a senhora vê essas declarações? O PSDB, evidentemente, trouxe uma nota dizendo que esse processo demanda da vontade do povo, enfim. Mas, enfim, a sua participação inicial aqui no debate. Então, obrigada pelo convite, Clairton, meu cumprimento aos debatedores. Primeiro, eu quero trazer outro fato desse fim de semana, porque a grande mídia, ela tem um lado, tem uma opinião, ela é financiada pelos poderes econômicos. Ninguém é ingênuo de saber que a comunicação no Brasil não é livre, ela é direcionada, sim, para interesses dos grandes grupos econômicos. E ela dá apenas o fato da mobilização pró-impeachment, né? Na sexta-feira, nós tivemos a Marcha do 100 contra o golpe, por direitos. É verdade, pela mudança da política econômica, uma marcha muito significativa. No sábado, nós tivemos a instalação da Frente Brasil Popular no Rio Grande do Sul, que já é desde setembro, um movimento no Brasil inteiro que é contra o golpe. Por quê? Porque exatamente o PSDB, logo depois das eleições, já anunciou que não aceitaria o resultado das eleições. Não é uma novidade agora na forma de impeachment, de tentativa de impedimento da presidenta, né? Primeiro a recontagem de votos, depois a mobilização na rua, pela volta do período militar, da ditadura, enfim, a direita que foi derrotada por um projeto, por uma esperança de continuidade de um Brasil que desenvolve e inclui, ela não aceita e muda de padrão e constrói, inclusive de forma artificial e política mesmo, um processo que chega nesse momento. Mas a população, ela está dividida, ela tem uma mobilização social das organizações sociais, a Grande Marcha das Margaridas, milhares de mulheres em Brasília demonstrou isso, dos movimentos sindicais, enfim, de que sabem o que está em risco. E o que está em risco é a democracia. Acho que esse é o primeiro debate que nós temos que fazer, né? Porque se nós submetermos a legislação brasileira a tão cara democracia e tão nova democracia, tão jovem democracia, há forças políticas, há maiorias construídas no Congresso e construídas a peso de ouro, né? Porque ficou muito claro que o presidente da Câmara, Cunha, que agora a grande mídia diz que está na hora de tirar, porque ficou claro que ele não tem legitimidade para conduzir um processo de impeachment, porque tem dinheiro no exterior, está envolvido nos processos de corrupção, está identificado na Lava Jato. Ora, ele acolhe o processo de impeachment exatamente no momento em que o Partido dos Trabalhadores toma a decisão de que todos os seus membros da Comissão de Ética vão acolher o seu processo de cassação. Então, a questão primeira, que eu acho que é um grande debate a fazer, direita, esquerda, né? Centro-esquerda, é o quanto a democracia pode estar em risco. E nós, com muito a fazer ainda no arcabouço político, jurídico deste Brasil para evoluir na democracia, eu tenho discordância que o sistema político ele é um sistema político virtuoso, as pessoas é que falham, né? E a população tem um desencanto porque as pessoas mentem, as pessoas não cumprem o que falaram. O sistema político eleitoral, esse ano, se dá para celebrar algo novo e que talvez alvissareiro e talvez uma mudança de águas, no divisor de águas, é o fim do financiamento empresarial de campanhas. Então, esse elemento é um elemento que vem conformando o Congresso Nacional e conformando o achaque maior ainda, cada vez maior, ao orçamento público, porque as empresas colocam milhões no financiamento de grupos de deputados e depois são as mesmas empresas que estão hoje indicadas na corrupção de uma empresa, de outra, nas relações promíscuas com o Estado brasileiro. Ou seja, nós temos muito o que fazer para construir virtuosidade, seja no sistema político eleitoral, seja no Estado brasileiro, depois vou falar do que já vem acontecendo. E então nós temos que estar atentos, porque a mídia joga na desinformação, na alienação. Eu não acho que o povo gosta de circo. O Collor de Mello só está eleito porque a grande mídia trabalha com alienação.
E não há como o brasileiro acompanhar, lembrar, porque afinal os deputados, os vereadores mudam de partido, partidos não têm identidade, uma pulverização, é um voto nominal, é um voto do poder econômico. Então é uma produção de alienação que impede que o brasileiro tenha a memória, né, dos partidos, saiba quais são os projetos para o país. Então, há muito que fazer. O que nós não podemos perder é essa possibilidade de fazer, de evoluir na democracia. E o impeachment hoje, se ele seguir da forma como está proposto, sem razões legais, ele fere um golpe mortal na democracia brasileira. E isto nós temos que evitar. Perfeito, obrigado, vereador. Vereador Airton Ferronato, também seja mais uma vez aqui muito bem-vindo ao Porto Alegre Debate. Eu acho que é o terceiro turno em andamento ainda. Tá ocorrendo ainda, né? Não terminou a eleição ainda. Mais ou menos por aí. Mas eu quero trazer um abraço a ti, ao Benedito, ao Augusto, a minha querida Sofia, nossa vereadora de Porto Alegre, e daí a importância de estar com vocês nesta manhã. Eu estou na Câmara desde 89, vocês sabem disso, eu sempre começo mais ou menos com esse refrão. São 26 anos. E a CPI, o que se diz a CPI? É um instrumento da oposição para desgastar o governo. E eu estou aqui e eu nunca vi uma CPI com grandes resultados em Porto Alegre, no Estado e na União. CPI. E o impeachment é um instrumento da oposição para derrubar o governo. Então, na verdade, são dois movimentos importantes que se tem, mas que tem um viés muito de situação-oposição. Se nós analisarmos os últimos dias e esse fim de semana, nós vamos ver também que tivemos movimento infinitamente menor do que se esperava. Aqueles que fizessem movimento, o movimento dos 100 dias e o movimento pró-impeachment. Diria até que o movimento pró-impeachment foi um tanto quanto um fiasco nacional pelo que se apresentou aí. E eu, ouvindo o doutor Augusto, eu vi do argumento do impeachment, que existem questões jurídicas, elementos jurídicos que já daria a possibilidade desse impeachment. É possível, eu respeito até pela tua extraordinária competência no assunto. Agora, o que está em mente na cabeça do povo brasileiro? Eu falo do povo Porto Alegre, que aqui estamos. Não, porque nós temos que tirar o governo para uma expectativa de ânimo, para um novo governo com um novo modelo econômico. É isso que se diz, não, mas nós temos assim, esse modelo está exaurido, você foi, não acontece mais. Portanto, por este motivo, por este viés, não teria nenhuma possibilidade de impeachment. Então, a ideia do modelo. Por outro lado, o descrédito que está acontecendo aí também é que o povo brasileiro está numa sinuca. Olha que e que me perdoem aqueles que me entendem diferente do que eu, mas nós valorizarmos o Cunha seria também uma dificuldade enorme. Por isso que eu compreendo que se existem meios jurídicos e elementos jurídicos já para o impeachment, que se faça também uma varredura geral lá pelo Congresso. E mais, aí como a gente acompanha a política há muitos anos, tem razão a Sofia, os nossos deputados, eu concorri a deputado federal, é dolorido, é um vexame de tu ver endinheirados nessas nossas vilas pobres, paupérrimas, média, gente rica, classe média e classe alta. Sabidões ou não sabidões. Que se encantam pelas campanhas políticas. O eleitor vota muito também pelo encanto. Que beleza, esse vai se eleger. Então nós vamos ver, claro, esse tá bom. Aí os caras pedem um bolinho, eles dão uma coxinha de galinha, eles fazem uma jantinha. É um vexame esse sistema de eleições que existem na União, Estado e Município. Portanto, lá em Brasília nós temos um belíssimo número, uma quantidade grande de deputados que foram eleitos pelo Caixa 2
das grandes empresas, e aqueles que entraram no Caixa 1 entraram com o dinheiro do Petrolão. Portanto, o nosso sistema não está como precisa estar, e se é para fazer, que se faça, repito, para concluir a varredura geral. É isso aí, obrigado. Perfeito. Obrigado, vereador. Benedito Tadeu Serra, cientista político, que está dentro desse processo aí que nós temos um momento, né, desse processo em andamento da questão do impeachment. Como é que o senhor vê o papel do vice-presidente Michel Temer, né, nessa questão aí? Olha, é complicado, né? O vice-presidente entregou uma carta, né, à presidente da República semana passada, que é uma carta muito mais de um desabafo pessoal, né, do que uma carta política. O senhor vê o dedo do vice-presidente, né? Não, eu vou chegar lá. Tá, perfeito, perfeito. Mas essa carta, né, quer dizer, primeiro ela tem esse tom pessoal, mas ela revela, né, uma faceta do vice-presidente e do seu partido, a mim, muito preocupante. Ele não trata de questões institucionais nessa carta, né? Quer dizer, como seria normal uma carta entre um presidente e um vice-presidente. Quer dizer, ele reclama que ele é escanteado, ele é um vice-presidente decorativo. E eu acho que ele tem toda razão nesse lamento. Tá? Ele já se revelou importante, tanto é que ele foi chamado para ser o coordenador político do governo, né? Mas ao mesmo tempo que ele foi chamado, ele foi colocado de lado. Eu acho que nesse aspecto ele tem toda razão na crítica que faz. Mas ele centra o seu lamento em questões menores. Né? Quer dizer, ele centra o seu lamento no fato de que os seus apaniguados, os seus indicados ao governo federal, foram defenestrados. Tá? Defenestrados. Quer dizer, eu acho que aí ele se apequena. Né? Mas, ao mesmo tempo, essa carta, e aí é mais preocupante, quer dizer, ela para mim é a senha da traição. Né? Quer dizer, ela deflagra, quer dizer, a rebelião, né, da base aliada do PMDB. O PMDB é um partido dividido, ele já foi dividido nas eleições, né? E quando o presidente da República diz que ele está rompendo, não é? Porque aqui não é uma carta de rompimento, quando ele diz que ele está rompendo com o presidente da República porque ele está magoado, não é? Quer dizer, ele autoriza a sua base política a debandar. Tá? E aí é um ato de traição. Não é? Porque se você considerar o nosso sistema eleitoral, o vice-presidente não é eleito. Ele se elege na carona. Ninguém votou no vice-presidente. Não é? Quer dizer, se votou numa chapa. Mas eu não vi o vice-presidente em nenhum palanque, não ouvi ele pedindo voto. Não é? Quer dizer, ninguém votou no vice-presidente da República. Ele, constitucionalmente, ele substitui a presidente dos seus impedimentos e, óbvio, na vacância do cargo. Não é? E é isso que ele está jogando. Tá? Quer dizer, veja, ele não tem, constitucionalmente, ele não tem necessariamente que ter nenhum papel no governo. Né? E ele se lamenta pelo fato de que ele não tem um papel que constitucionalmente não lhe cabe. Tá? Quer dizer, se nós quisermos inverter o jogo, a gente pode dizer, olha, era uma benesse da presidente da República. Não é essa a questão, mas a gente poderia até dizer, era por uma benesse da presidente da República que ela estava o convidando para o cargo, né? Por benevolência. Tá? Então, é aquilo que eu dizia, quer dizer, nós estamos, né, num quadro político, quer dizer, que eu classificaria de lastimável. Né? E eu acho que é por isso, inclusive, que a campanha do impeachment tem perdido, né, perdido força. Há uma pesquisa que foi realizada ao longo da semana passada e que está sendo divulgado por alguns canais pela Rede Bandeirantes, acho que se pode, né, aqui em Porto Alegre, que dá um percentual bastante elevado de concordância com o processo de impeachment. Tá? Só que quando se pergunta para as pessoas, na mesma pesquisa, quem é que deve assumir e se coloca pela ordem constitucional, o vice-presidente, o presidente da Câmara, né, e se nomina essas pessoas, Temer, Cunha, quem aparece melhor colocado é o vice-presidente, o que me parece que é o lógico. Mas sabe com quanto ele aparece? Com menos de 5%. Quer dizer, as pessoas não têm
Né? Quer dizer, não há... fica claro aquilo que eu dizia antes, quer dizer, nós estamos passando por um processo de uma insatisfação que não tem perspectiva, Ok. né? E não tem lideranças que possam... Quando o vice-presidente diz, o Brasil precisa de alguém que unifique, quer dizer, não é ele que unifica. Perfeito. Antes do intervalo, eu queria ouvir ainda o Antônio Augusto aqui, para a gente poder encaminhar para o intervalo aqui, até fazendo um questionamento, o que na sua visão seria melhor dentro do processo de impeachment, ele ser resolvido de uma vez, ou enfim, claro, evidentemente depende de todos os ritos processuais, jurídicos, políticos, mas o que seria melhor nesse momento? Que se definisse de uma vez, que ficasse aí para o ano que vem, enfim... Olha, eu penso que o impeachment, como ele é uma medida excepcional, ele tem um caráter singular na estrutura constitucional e jurídica. Penso que o quanto antes o país resolver isso, quanto antes o país se decidir pela situação, melhor. Porque o Brasil é uma república federativa formada por 27 estados. Cada estado tem um chefe de poder executivo, tem um governador, né? Todos esses estados têm suas capitais organizadas, um ordenamento jurídico, tudo funcionando. E essa carta que o Benedito refere é algo inusitado num país com a complexidade do Brasil, que o vice-presidente da República emita uma carta com contornos assim retroativos e armazenada a sua mágoa há tanto tempo, e agora ele deflagre, né, formalmente... Ele estava descontente, por que ele se candidatou novamente, né? Aceitou participar da chapa? Quer dizer, uma coisa assim, a retroatividade dessa mágoa, né, vamos deixar por mágoa, né, que foi o que ele utilizou, né. Então, assim, é triste um país como o nosso, jovem, uma democracia como a brasileira, que já vem de tantos sobressaltos ao longo de tão pouco tempo, né? Basta dizer que em 126 anos de república, estamos na 7ª Carta Constitucional, né? Isso por si só me parece que é eloquente, que é suficiente para mostrar o quanto o sistema é instável em termos de termos constitucionais e mesmo de garantias, que se vai analisar friamente. Então eu penso que do ponto de vista calendário, e que o povo não merece passar por isso, essa situação, essa instabilidade, essa inquietação e esse sem número de especulações lado a lado, que isso até que o Supremo defina e o Congresso determine o ritmo, isso é especulação, enquanto não houver uma definição em torno disso. E a questão Cunha, eu também penso que o presidente da Câmara, ele já há muito tempo já não reúne condições de exercer a chefia da Câmara dos Deputados, né? Entretanto, é importante levar em conta que há um ruído de que vão postular o seu afastamento da presidência da Câmara e tal. Isso tem um exemplo recente aqui no Rio Grande do Sul. Recentemente, um desembargador do Tribunal de Justiça determinou a suspensão de um parlamentar aqui e houve uma repercussão, houve um pedido de reconsideração, o magistrado repensou, reviu argumentos e alterou o seu posicionamento, né? Muito bem. Então isso, se levar em conta uma projeção nacional, o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. Um pleito encaminhado a um ministro no sentido de determinar o afastamento do presidente da Câmara também trará lá na Câmara reflexos tanto quanto houve aqui no Rio Grande do Sul. Portanto, é importante levar em conta, até em respeito ao telespectador, que esta não é uma decisão prevista na Constituição. O afastamento de um presidente de poder. Sob o ponto de vista da interferência do Supremo, sobretudo quando é uma casa política. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo, nós estamos tratando aqui, fazendo uma análise da situação política do país e os seus reflexos aqui no Rio Grande do Sul, também mais especificamente aqui em Porto Alegre. A gente vai fazer um breve intervalo, a gente volta em seguidinha aqui com a palavra dos vereadores. Já voltamos, fique aí. Desperte seu espírito científico no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Um mundo de descobertas e curiosidades está na exposição permanente. São 800 experimentos interativos divididos em 3 andares e 2 mezaninos. O Museu da PUC também oferece shows, exibições de filmes em 3 dimensões e uma apresentação do planetário. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC fica na Avenida Ipiranga, número 6.681. Visitas de grupos podem ser agendadas pelo telefone 3320 3597.
Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos discutindo, fazendo uma análise aqui da situação política do país, também seus reflexos, os reflexos da atual conjuntura no cenário local também. Volto neste bloco com os vereadores, começando aqui com a vereadora Sofia Cavedon. Vereadora, que reflexos, na verdade, a gente pode ter para esse processo de impeachment aí para o país, né? Nesse momento em que se tem de certa forma, uma estagnação, enquanto não se julga, evidentemente, ou não se vota, evidentemente, a questão do impeachment, né? Que reflexo a gente pode ter para o país? E também gostaria de perguntar uma coisa para a senhora sobre a questão do Partido dos Trabalhadores. Que meia-culpa o partido pode fazer nesse processo todo em que nós chegamos nesse momento, vereadora? Bom, primeiro, eu acho que o principal reflexo, e tenho uma convicção de que não é por vamos dizer, boas intenções que a oposição aplica e tenta o golpe, né? Porque, começando com o Eduardo Cunha, está claro que ele tem conta na Suíça, que ele tem dinheiro ligado à Lava Jato, ou seja, a oposição, seja Eduardo Cunha, sejam os deputados todos de vários partidos, base do governo ou não, que estão envolvidos, são indiciados ou estão investigados ou estão listados nas diferentes operações que a Polícia Federal vem fazendo. Eles não têm a virtuosidade para reivindicar e dizer, não, preciso tirar a presidenta porque a corrupção foi inventada pelo PT e ele é que se locupleta mais, essa é a tese e isso é que se vende no país, né? Então, a primeira questão que eu acho que pode ser uma consequência muito ruim para o país é exatamente o fortalecimento das ações, das legislações, das instituições que hoje elucidam, desbaratam os esquemas de corrupção. E elas existem e elas não estão em debate. Eu quero listar algumas coisas que acho que desde que Lula e Dilma assumiram, nós temos mudanças importantíssimas. Eu vou falar a primeira, a mais, vamos dizer assim, visível, que é o Procurador-Geral da República, né? O Janot, agora, ele é o primeiro da lista. Então, desde que Lula assumiu, a eleição que é feita na Associação Nacional do Ministério Público, que apresenta uma lista ao presidente ou à presidenta da República, antes é de livre nomeação do presidente, ele pode escolher o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto da lista. Nós temos escolhido sempre o primeiro da lista. E o Ministério Público, portanto, a Procuradoria-Geral da República tem autonomia, tem liberdade, não tem compromisso, não é o apadrinhado, o amigo do presidente ou da presidenta. Isso tem feito com que o PT, inclusive, tenha sido investigado, tenha sido preso, e isso eu digo em especial, porque nós não vemos o mesmo tratamento para o esquema do Mensalão Tucano ou do metrô de São Paulo. Poderia citar muitas situações onde a oposição é envolvida e nós não vemos a mesma rapidez, a mesma visibilidade, enfim. Mas o que a gente pode e deve afirmar é que hoje se prende, se investiga base do governo, oposição, corruptores e corruptos, né? As empresas, quem diria que os bilionários do Brasil, o presidente do Banco BTG está preso, está respondendo, né? A Galvão Queirão, os seus presidentes foram presos, já estão condenados, não sei quantos anos de prisão cada um, e não tem possibilidade de progressão de pena se não pagarem a fiança, não é a fiança, a devolução determinada de recursos. No caso da Queiroz Galvão, 5, 6 milhões, que é pouco, não sei na empresa quanto ela estava envolvida. Então, acho que tem elementos novos que tem a ver com a lei da anticorrupção de 2013, com a nova lei de lavagem de dinheiro, a lei de combate às organizações criminosas, e ali que vem a delação premiada, é 2013, 2012, 2013, são novas leis, ou seja, aquilo que eu falava no início, um arcabouço, um tratamento desse Estado que antes era invisível. Quem é que podia questionar o Estado brasileiro, os gestores, na época da ditadura militar, ou antes, né? Então, a corrupção, o desvio de dinheiro público, a mistura de público e privado, existia, nós sabíamos que existia, e nós, o brasileiro que acha que fizesse qualquer questionamento, era morto, torturado, desaparecia, era impossível, né? Então, nós vivemos um período democrático onde nós estamos
construindo arcabouços legais importantíssimos, poderia citar outros, né? O fortalecimento da Polícia Federal. É gratuitamente que a Polícia Federal hoje entra, investiga, aparece com operações em todo o Brasil, de toda a ordem, que nós descobrimos todo esse dinheiro no exterior, que, bom, não é, porque nós temos uma nova legislação, um novo procedimento. Então, a pior consequência que pode ter é nós estancarmos esse processo. E eu tenho convicção que muitos dos que se mobilizam, querem tirar a presidenta, é porque está sendo implicado, está chegando em si, no seu partido, nos seus esquemas, como é o esquema que Cunha preside do financiamento de muitos deputados. Então, não deu nem para falar da minha culpa. A gente volta. Mas eu quero dizer que esse pode ser o pior prejuízo e nós temos que evitá-lo, para poder avançar na democracia. Perfeito. Vereador Airton Ferronato, diante desse cenário aí, como é que esse ano que vem ano eleitoral também, como é que isso pode, enfim, que influência, né, esse processo pode ter aqui na nossa seara aqui, né, vereador? Como é que isso pode, enfim, ter uma influência dentro desse processo, né, que se desenha para o ano que vem? Bom, eu vou primeiro fazer uma preliminar, dizer que muitas vezes estamos em lados opostos, a Sofia e eu, mas nesta tua exposição eu concordo bastante contigo, plenamente. Olhem na história do Brasil, eu sou funcionário público, agora recentemente aposentado. Trabalhei quase 40 anos no serviço público. E eu sou vereador político. Acompanhem a história da imprensa nacional, regional dos últimos 40 anos ou mais. Então diz assim, bom, aconteceu uma corrupção. E aí aparece o nome, e precisa aparecer mesmo, de todos os corruptos, aqueles que se apropriaram dos recursos, e praticamente sempre, funcionários públicos e políticos. Acompanhem, leiam os últimos 40 anos a imprensa como se manifesta sobre isso. Ela diz fulano, beltrano e ciclano e mais 4, 5 empresários. Então, hoje o cidadão brasileiro está com isso dentro da cabeça, incrustado no cérebro e é difícil de tirar. E isso vem o reflexo na eleição agora próxima. O cidadão tem na cabeça que a corrupção só tem um ator, o corrupto. Mas ela não consegue, ainda está devagarinho, está conseguindo. Pelo que aconteceu recentemente nesse país, onde grandes empresários entraram no mesmo baile. Então, na verdade, existe essa ideia do corrupto e não existe a mesma intensidade o corruptor. E na minha visão, é tão ou mais grave o corruptor do que o corrupto. E normalmente o corruptor são endinheirados, muito endinheirados, que morrem por dinheiro. E eles são tão pobres, eu li uma frase, são tão pobres que só pensam em dinheiro, né? E tem dinheiro. Então, na verdade, o reflexo político que vivemos hoje e as eleições que se avizinham, ela começa a tomar um corpo de uma luz diferente, um olhar diferente. Né? E a necessidade de votar naqueles que têm uma história da não desvio de conduta, isso tem um peso bastante grande, teve e vai ter. Portanto, eu vejo assim, a repercussão que nós temos, o reflexo que nós temos nas cidades. E nós agora temos eleições para vereadores. E as eleições para vereador, e o vereador é alguém que trabalha muito junto, muito perto, muito presente na sociedade, ela vai ter seus reflexos, sim, mas eu acredito que é um belo momento que viabiliza um pensamento, um pensar, um olhar, um votar diferente, e muito relacionado com a conduta de cada candidato que teremos.
Perfeito. Acho que era o gancho da próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor aqui, Benedito Tadeu César, cientista político. Nessa questão que o senhor começou o programa aqui falando dessa descrença generalizada que temos, né? E num ano que se falou bastante em reforma política também, né? Essa eleição do ano que vem poderia ser um marco diante do que a gente está vivendo, ou de mudança, ou deve ser mesmo uma eleição de descrença total nesse processo? Olha, eu acho que a gente tem uma grande mudança para as eleições municipais do ano que vem, que é a proibição do financiamento empresarial de campanha. Tá? Quer dizer, isso pode representar, já nessas eleições, uma grande transformação, né, do processo eleitoral. Tá? Isso já se tornou lugar comum, né, de afirmar isso que eu vou repetir aqui agora. Quer dizer, as grandes empresas, quando financiam um candidato, na verdade, eles estão fazendo um investimento, né, e depois elas vão cobrar. Né? Quer dizer, uma empresa vive em função do lucro. Né? Ela presta serviços ou executa tarefas e tal, mas o objetivo maior dela é o lucro. Né? Se ela não reproduzir o seu capital, ela não sobrevive. Então, ela não está fazendo isso por benesse. Certo? Se você diminuir, né, o peso do poder econômico nas eleições, quer dizer, a possibilidade do eleitor, do cidadão se manifestar, né, a força do eleitor e da cidadania aumenta. Né? Então isso pode ser um caminho de mudança importante. Isso acontece no plano municipal, né, mas eu acho que é um preâmbulo, né, do que pode vir a ocorrer no plano nacional. O resultado, né, das eleições municipais é diferente do que ocorre, por exemplo, né, em outros países. Na França, nessa semana nós tivemos, nesse final de semana nós tivemos eleições, né, e lá o peso das regiões é muito forte, né, e isso pode, um resultado eleitoral né, daquele tipo, né, nos departamentos e tal, podem levar a até porque eles são parlamentaristas, né, quer dizer, pode ter um reflexo no plano nacional muito mais forte. Aqui no caso brasileiro, as eleições municipais, elas são muito, elas expressam muito os anseios do dia a dia da população. Não é aquilo que o vereador dizia, quer dizer, o vereador e o próprio prefeito, eles estão em contato direto com a população, e a população está preocupada com os seus problemas imediatos. Não é? Ainda mais numa conjuntura de crise, quer dizer, as pessoas querem resolver o problema da sua rua, do seu transporte. Quer dizer, essa é a grande questão. E eu acho que elas vão expressar isso. Obviamente que alguns partidos estão chamuscados no plano nacional e isso deve se expressar, mas não acredito que isso seja muito forte. Quer dizer, eu acho que isso não é preâmbulo das eleições, né, presidenciais ou para o governo do Estado. Quer dizer, o quadro é outro naquele momento. As pessoas pensam, né, votam com outra perspectiva. Agora, o plano das reformas, né, eu acho que nós estamos, contraditoriamente ao clima que a gente está vivendo, tá, de descrédito. A vereadora listou aí algumas coisas que a mim me parece, reforça a percepção, e que não é a percepção popular, de que é diferente, né? Na verdade, nós estamos passando por um processo que é o inverso daquilo que está na cabeça das pessoas, do povo. Então, quer dizer, essa deteriorização institucional, né? Quer dizer, parece que está tudo desmoronando, na verdade é o contrário. Então, nós estamos tendo nos últimos anos um fortalecimento institucional muito grande. Tá? Todas essas leis que a vereadora se referiu, elas são agora dos últimos 8 anos. Tá? Quer dizer, o fortalecimento dessas instituições que estão levando a possibilidade do desmascaramento de todo esse complô, né, político, empresarial, né, que assola o país há séculos. Tá? Não é invenção agora, né? Isso não foi criado agora. Tá? Quer dizer, isso é uma tradição nossa, né, que está sendo rompida. Tem que ser. Isso é um dado de alento, que as pessoas talvez não percebam, porque é um pouco aquela coisa, quer dizer, quando você está passando, né, aquele negócio, você está tomando um remédio muito ruim, mas você não gosta do remédio, você quer se livrar dele, né? Mas ele é importante, e eu acho que nós estamos vivendo um momento como esse. Perfeito. Esse momento, Antônio Augusto, pode se refletir nas eleições, até do ponto de vista de coligações também, nesse processo de desgaste, como de uma forma geral aí da política, como é que o senhor vê?
que estão projetando também? Olha, é importante levar em conta o seguinte cenário, né? A eleição de 2016, do ponto de vista legal, normativo, é uma eleição sem parâmetros, porque o Congresso Nacional alterou 215 dispositivos da lei eleitoral, da lei partidária e do Código Eleitoral. Né? Então são 215 artigos com nova redação, com redação alterada ou redação introduzida. Então a eleição do ano que vem, do ponto de vista do tempo, ela vai começar mais tarde. Do ponto de vista da distribuição desse tempo, ele vai ser menor. E do ponto de vista do financiamento da campanha, ela será sem parâmetros, porque o financiamento empresarial das pessoas jurídicas, ele estatisticamente, isso é comprovado, né? Isso é disponível, são inúmeros estudos disponíveis em torno disso. São os financiamentos que definem as principais eleições. Sem o aporte financeiro de pessoa jurídica, sem o aporte financeiro destas, muitas vezes, pessoas interessadas, é preciso que se diga, em comprar mandatos, isso evidentemente fará com que talvez novas pessoas atinjam as casas legislativas, porque o cenário do financiamento não será o mesmo dos anteriores. Então pode-se até dizer que a eleição municipal de 2016 será diante de um novo cenário, porque a campanha eleitoral começa mais tarde, mais curta, e o financiamento advindo de pessoa jurídica se fará evidentemente notado até mesmo no volume de propaganda eleitoral, que também sofreu um corte muito drástico, e o volume de propaganda tende a ser menor. Portanto, é uma eleição sem precedentes. Eu afirmo que, juridicamente, ela não tem um parâmetro. Não é possível comparar com as eleições anteriores, porque os espaços de propaganda também foram reduzidos. Então, é uma eleição atípica, do ponto de vista de comparativos. Evidentemente que uma eleição com sufrágio permanente, voto secreto, eleição direta, enfim. E as questões coligacionais também passaram por uma nova realidade, porque a distribuição de tempo talvez deixou de ser um grande atrativo até pela redução do tempo, né? Me parece que as grandes coligações são as coligações para as eleições proporcionais. Estas sim, diante da possibilidade de acesso às cadeiras dos legislativos. Perfeito. Vereadora Sofia, ainda para a gente continuar aqui no nosso cenário local, mas antes, voltar àquele tema, né, desse meia-culpa aí, que a gente ficou no bloco anterior, né, na sua participação anterior, não deu tempo ali, mas agora a gente conclui. Esse é um processo que o Partido dos Trabalhadores vem fazendo desde o 2005, né, do chamado mensalão. Para nós todos, descortinou uma realidade que desconhecíamos para a base partidária e eu acredito para o país. Né? E acho que é dali para cá que a gente vem discutindo o financiamento empresarial, o quanto ele deteriora as relações público-privadas e quanto ele influencia nos próprios preceitos partidários. Né? E aí a gente faz, sim, desde então, movimentos importantes dentro do partido, de retomada da democracia interna, do controle dos mandatos, de discussão, de arejamento, enfim, não na medida que nós gostaríamos. Eu sou do grupo mais crítico, acho que agora tem um divisor de águas, agora na votação do Cunha, de sair da chantagem, da ideia de que vamos fazer de novo uma mediação, porque essa foi a ideia da coligação é uma mediação e um afrouxamento ético que pegou parte do partido e que surpreendeu a todos. Então, nós estamos com o tema do deucídio, a desautorização, nós temos um preceito no nosso regimento que determina que seja afastado e tínhamos dificuldade porque os primeiros, né, eram construtores de toda a campanha do Lula e da Dilma. E acho que o partido, junto com a sociedade, precisa avançar nas regras mais duras, né, que tornam o Estado mais impermeável à corrupção. Então, eu queria, inclusive, acrescentar o tema de quatro leis que ainda estão lá para ser votado, né? Uma que o projeto que pune o enriquecimento ilícito dos servidores, porque o vereador aí tem muita razão. Mas também, para mim, uma parte só pune o enriquecimento ilícito dos servidores. E eu sou a favor, como servidor. Agora, o enriquecimento ilícito da iniciativa privada não se pune exatamente pelos financiamentos que eles têm. Porque só o servidor... Não, e não tem nem taxação no lucro e dividendo, né? Está equivocada essa lei.
Não, essa aqui está em debate e ela tem que evoluir. Só assim ela não pode passar. O projeto de lei que institui a perda de bens obtidos ilegalmente, isso é muito importante, porque a população diz para nós, não precisa nem botar na cadeia, só devolve todo o dinheiro, tira o dinheiro. As pessoas dizem isso para nós, tem razão, porque tu não quer lotar as cadeias, bota no trabalho comunitário e recolhe, né? Não, até porque o sujeito passar 2, 3 anos preso, né? Às vezes é um grande investimento, né? Você sai lá com 40 milhões, 60 milhões, pô, tá bom, né? Não você garante o resto da tua vida e dos teus filhos, das tuas próximas gerações. Perfeitamente. Para concluir, a extensão da ficha limpa para as nomeações dos cargos de confiança nos 3 poderes, o projeto de lei criminaliza a prática do Caixa 2. Ou seja, citando algumas leis, nós temos o Congresso, em vez de estar no jeito que está, né? A vergonha que dá, a comissão de ética, a vergonha que dá é aquele monte de subterfúgio. Então, devia evoluir nisso. Nós achamos que a nossa presidenta, e outra minha culpa para fechar, tem que abandonar o modelo de recessão que ela assumiu econômico esse ano, que não é a nossa pauta, não é o projeto eleito, mas alerto. A ponte para o futuro que o PMDB está vendendo e que o Temer está apresentando aprofunda o projeto que está em curso hoje. Por exemplo, na Petrobras, e esse tema é importante para fechar aqui o nosso debate, quer mudar e põe explicitamente que mudará do modelo de partilha, que hoje garante controle público sobre a Petrobras, né, e dividendos, enfim, e para concessão. Esse é um dos exemplos, ou seja, não é alternativa o que a PMDB está propondo, né? Então, mas o PT precisa modificar sua política econômica e construir desenvolvimento e inclusão. Perfeito, olha só, a gente tem um desafio aqui, lança o desafio aqui aos nossos debatedores, né? Estamos chegando no final do programa, temos mais 2 minutos aí, então contar com o talento dos senhores aí para a gente fazer uma despedida aí de 30 segundos cada um para a gente poder fechar, amarrar aqui o nosso debate. Vereadora? Então tá, vereadora Ailton Ferronato. Contado no relógio. Contado. Bom, eu quero registrar a importância de estar aqui com vocês, com nossos telespectadores, e tratando desse tema que é palpitante e altamente é preciso discutir esse tema no seio da nossa sociedade. Dizer que a Câmara aqui, nós estamos atentos. Vamos para uma eleição e o porto-alegrense está também acompanhando de perto tudo o que acontece, tudo o que pode acontecer. Portanto, o meu abraço a todos e obrigado pelo convite. E estamos aí contigo, é só nos contatar, estamos juntos. Perfeito. Benedito Tadeu César, despedidas. Agradecer o convite, é muito bom estar aqui conversando, né, com uma bancada qualificada dessa, com os ouvintes da TV Câmara. E quero dizer o seguinte, olha, a gente está passando por um quadro conturbado, tá? Mas às vezes a gente precisa enfrentar, né, as adversidades para superá-las, né? E eu acredito sim, eu acredito no país, eu acredito na perspectiva da gente construir um futuro melhor. Perfeito. Antônio Augusto? Eu também concordo, eu agradeço o convite, a oportunidade do debate e também tenho essa convicção de que esse momento é um momento dramático que o país vive, uma situação delicada envolvendo várias instituições, mas o país, o brasileiro, de modo geral, tem uma capacidade de reação muito maior que isso tudo e, evidentemente, que o país vai passar por isso e vai seguir. Eu tenho essa convicção, o país vai seguir. Tenho essa convicção. Maravilha. Vereadora Sofia, então, para fechar? Não, essa é a nossa aposta. E para a democracia ser mais virtuosa, só mais democracia. Então, contra o golpe, nós queremos processos democráticos, transparentes, e vamos apurar pela democracia os nossos representantes. Perfeito. Esse é um debate que ele não se encerra aqui, evidentemente, as discussões vão seguir, aí a gente tem momentos ainda decisivos, aí daqui até o final do ano, também o início do próximo ano também deve ser de muito debate, mas a gente quis levar para você de casa aí uma avaliação aqui desse cenário que hoje se apresenta aqui para o país e também aqui para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência, convido você a visitar a nossa página no Facebook. A gente volta no próximo programa. Um grande abraço e até lá.